Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro das 5 chaves. Bom, a gente está aqui hoje para responder mais perguntas e para quem já está acompanhando a gente sabe como o ritmo é mais acelerado. Então hoje a gente tem mais umas 3 perguntas para responder, certo? E se vocês tiverem mais perguntas, é só enviar para a gente no direct do Instagram, tá ok? Então, gente, se quiser também pode comentar alguma coisa, sugerir novos temas, tá? Podem comentar. Então, gente, pode passar pra gente a primeira pergunta? Então, a primeira pergunta é a seguinte: eu sinto que estou sem forças para encarar os problemas. Parece que todos os problemas do mundo estão despencando sobre a minha cabeça e eu não consigo resolver nada. O que eu faço? Nossa, é complicado, né? Então, toda vez que a gente vai aplicar o método das 5 chaves, eu sempre falo o seguinte: a primeira questão é você saber definir o problema. Ou seja, você tem que saber qual é o real problema que você tem. Então, no caso dessa pessoa que fez essa pergunta pra gente, né? O que a gente pode perceber? Ela diz o seguinte, que todos os problemas do mundo parecem cair sobre a cabeça dela. Ou seja, ela tá sem força, né? Ela tá sem condições de lidar com os problemas. E quando a gente tá fraco, gente, quando a gente tá deprimido, quando a gente tá estressado, tá cansado, esgotado, parece que um problema parece que são 1000 problemas. Por quê? Porque a gente mede na nossa capacidade de resolver. Então, a nossa capacidade de resolver, ela tá reduzida. Então, o que eu posso dizer para essa pessoa? Eu posso dizer para ela o seguinte: você tem um único problema. Sabe qual é o seu problema? Seu problema é essa falta de energia. Porque se você adquirir energia, se você começar a se fortalecer, você vai ver que os seus problemas não são tão grandes assim. E você vai ver que muitas vezes um problema dá origem a muitos outros. Então, às vezes não são 1000. Às vezes, se você resolve um problema, os outros desaparecem. Por exemplo, às vezes a pessoa tá fraca, ela tá cansada, esgotada, ela vai procrastinando. Ela atrasa dívidas, ela deixa de resolver questões e aí tudo vai se multiplicando. Então, quando ela deixa de estar cansada, ela começa a ficar mais dinâmica, ela para de procrastinar, ela para de empurrar com a barriga, o que vai acontecer? Não vai ter tanto problema, porque ela vai resolver os problemas na época certa, né? Na hora certa. Então, o que a gente pode dizer isso? É trabalhar essa questão da energia. Tá cansado? O que tá acontecendo, né? Então, existem formas de você adquirir mais energia. Então, talvez a sua busca nesse momento seja entender por que você tá com pouca energia, né? E como que você vai fazer para poder ter mais energia para lidar com as situações. E também eu queria colocar uma questão importante, porque isso eu já passei muitas vezes, né? Existem momentos na vida da gente, tá? Que parecem círculos de fogo. Imagina aí um círculo de fogo. Já foi no circo, né? O que acontece? Quando você vê um círculo de fogo e você tem que passar por ele, dá um desespero, porque te dá medo. Então, mas o que acontece quando você tem que atravessar um círculo de fogo? Que são os momentos difíceis que todos nós passamos. Quando você tem que atravessar esse círculo de fogo, te dá medo, né? Te dá medo e nesse momento, uma coisa que eu aprendi muito nas dinâmicas, né, nos exercícios que a gente faz, é o seguinte: quando você tem que atravessar um círculo de fogo, uma situação muito difícil, a paralisia é a pior coisa. Então, estacionar naquele círculo de fogo, deprimir, ficar prostrado, é a pior coisa. Imagina, você está atravessando um círculo de fogo. Então, você tem que ser o mais ágil possível, você tem que ser o mais dinâmico possível, buscar energia para poder lidar com aquilo. Por quê? Porque vai passar. Né? Porque vão vir dias melhores. Então, essa esperança de saber que vão vir dias melhores, que aquela situação não é definitiva, que você pode conseguir resolver aquilo e passar por momentos, né? E passar épocas melhores, que aquilo ali pode acabar. Então, isso anima, né? Isso nos dá esperança. Vocês já viram aquele exercício, né? Eu passei por isso numa dinâmica que é você caminhar sobre fogo, né? Eu sou um firewalker. Então, o que eu aprendi com isso, né? A gente estava lá se preparando para caminhar sobre o fogo e eu caminhei sobre o fogo e não me queimei. Mas eu não caminhei de qualquer maneira, não. Eu tive técnicas para caminhar sobre o fogo. E eu segui as técnicas, eu tive disciplina para seguir essas técnicas. E quando a gente caminhava sob fogo, tinha uma questão muito interessante. A gente tinha que caminhar e não podia parar.
Então a gente tinha um ritmo, porque se a gente parasse, a gente se queimaria. Então não é de qualquer maneira, não. Então você tinha um ritmo para atravessar. E o ritmo para você atravessar esses círculos de fogo, esses momentos difíceis é esse. Seguir em frente, seguir em frente. Você não pode paralisar. Porque se você paralisar, você vai sofrer muito mais, você vai se queimar. Então, o que eu posso dizer é isso, né? A dica que eu posso dizer para esse problema é isso, caminhe, né? Caminhe e sempre busque entender como você pode buscar mais energias, né? Tem gente que busca energia na oração, eu busco energia na oração, na meditação, na contemplação, em várias atividades, né? Outros buscam na atividade física, que também é excelente. Então, vamos aí, busque formas de ter mais energia. Então, o que nós temos mais? A segunda pergunta. Fale mais um pouco sobre a dificuldade de ganhar dinheiro no mundo tão desigual. A solução não seria dividir, porque enquanto uns têm tanto, outros não têm nada? Gente, então essa é uma questão muito complexa. Por quê? Porque, eu como administradora, né, eu sou, como ser humano, eu sou uma pessoa extremamente caridosa. Então, uma coisa que eu sempre busco, constantemente, é trabalhos voluntários, é ajudar as pessoas. Só que tem uma coisa, gente, ajudar não é tão simples assim, não. Isso eu falo de experiência própria. Muitas pessoas não precisam só de dinheiro, elas precisam, às vezes, de orientação. Às vezes, elas estão tão confusas, elas estão com tantos problemas psicológicos que não adianta você dar dinheiro para elas. Então, a questão não é só dinheiro. Então, seria muito simples, né? Então, tá, vamos pegar aí um milionário, ele vai dividir. Não é só isso. Como é que eu posso dizer para vocês? Tem gente que eu falo isso, mas não acredita de jeito nenhum. Então, se você não acredita, vai na internet, não precisa nem de acreditar em mim. Vai na internet, busca a história de pessoas que ganharam na loteria 10 milhões, 30 milhões, 58 milhões, e aí vai lá ver o que aconteceu com elas. Eu aqui tenho, né? A gente estava conversando essa semana e no nosso grupo de pesquisa, várias pessoas que ganharam dinheiro. Tá? Então tem casos lá que ganharam dinheiro e gastaram, foram só gastando mal, e aí o que aconteceu? Em pouco tempo, tem casos de 5 anos, ficaram sem nada. Tem um caso que ele gastou tudo e ainda faliu, e ainda ficou endividado. Tem outro caso que a pessoa, como ela tinha ganhado dinheiro, ela não sabia ganhar dinheiro, ela não sabia como trabalhar e produzir mais dinheiro. Então, o que aconteceu? Ela só foi gastando e entregou esse dinheiro na mão de outras pessoas e sofreu golpes. Então, ou seja, todo esse risco, né? A pessoa, ela não sabe, ela não tem aquele conhecimento de como conseguir aquele dinheiro, né? Não foi fruto do trabalho dela, ou de um negócio, de um empreendimento. Ele veio assim de repente. Então, aquela pessoa, ela não seria capaz de ganhar aquele dinheiro e não é capaz de administrar aquele dinheiro, né? De fazer aquele dinheiro render, de trabalhar e de gastar bem aquele dinheiro para que ela possa ter dinheiro para o resto da vida, né? Quem ganha na loteria, ele pode viver de juros, viver daquele dinheiro de várias formas, não é só juros não, gente, mas de várias formas o resto da vida. Então não justifica, né? Não tem uma explicação lógica. A única explicação que a gente tem para essas pessoas terem empobrecido é isso, né? Não é dinheiro, é a cabeça, né? O raciocínio, é a capacidade de lidar com o dinheiro. E aí eu vou mais uma vez insistir, né? A dificuldade de lidar com o dinheiro. As pessoas não gostam de admitir isso. Ah, o meu problema é que eu não tenho dinheiro. Será que seu problema é que você não tem dinheiro? Será que você não tem dificuldade de ganhar, dificuldade de lidar com o dinheiro? Será que não é mais complexo do que você imagina? Então, isso é uma questão para se refletir. Mais alguma? A terceira pergunta. Pode falar mais sobre uma parte do livro que estudaram nessa semana? Me passaram que foi sobre os hormônios e a forma de encarar os problemas. Então, gente, muito interessante, né? O pessoal que participou desse estudo me deu essa sugestão, né? Então, eu achei legal vocês terem escolhido. O que acontece, gente? Nós separamos um PDF sobre a questão dos hormônios. Nós separamos um PDF. Quem se interessar para saber mais sobre esse assunto, pode me chamar no direct que eu vou mandar esse material para que você possa ter um conhecimento mais técnico, mais específico para poder entender melhor.
que eu quero dizer? Como os hormônios podem afetar? A forma como a nossa saúde, né? A nossa saúde, ela influencia muito na nossa visão do mundo. Então, se a gente está deprimido, a gente passa a ver tudo de uma maneira pessimista. A gente passa a ver as coisas, ver mais os pontos negativos do que os pontos positivos. A gente deixa de acreditar que a gente é capaz de superar os problemas, né? De resolver. Então, e aí o que acontece? Quando você está ansioso, você não tem paciência de aprender, né? Paciência nem de escutar o vídeo que vai te ajudar a melhorar. Você não tem paciência, você tá ansioso. É um negócio muito louco. Às vezes, se eu colocar, já aconteceu, falar assim, ó, vou dar 10 dicas para você ganhar dinheiro. A pessoa não tem paciência de esperar as 10 dicas. É dica, hein? Nem é aula complexa, não é nem um livro lá de 200 páginas, são dicas. A pessoa não tem paciência. Então, essa ansiedade atrapalha muito a vida dela. Atrapalha ela resolver os problemas e aí os problemas vão se acumulando e ela vai ficando mais e mais ansiosa. Então, gente, essa questão hormonal ela é muito importante, né? Hoje em dia tem muita gente tomando remédio, né, para poder ativar, para poder ter mais serotonina. Por quê? Porque tem muita gente que tá estressado o tempo todo. Tá? E quando a gente está estressado, a gente não tem paciência de aprender, a gente não tem a capacidade de ver o problema de uma maneira mais real, né? A gente já olha para o problema e já fica com raiva, já fica irritada, mais um problema, mais uma coisa para resolver, e às vezes a gente olha e só vê problema, né? Só vê coisas, dificuldades. Então, o otimismo, ele tem muito a ver com os hormônios. Então, se você quer, né? Muita gente hoje fazendo exercício não é à toa, né? Muitos médicos às vezes receitando como remédio fazer exercício, tomar sol, né? Fazer atividades que dão prazer, hobbies, ou seja, você caminhar na natureza, né? Já tem pesquisas que já veem que isso é muito positivo. Então, ou seja, o remédio, tem muitas atividades que também são remédio, né? Estar entre pessoas que te amem, que gostem de você, passar momentos agradáveis. Tem gente que às vezes fala, eu não me permito descansar, né? Não, eu tenho muita conta para pagar, eu não mereço esse descanso. Aí o que vai acontecer? Você vai adoecer e vai ter mais gastos, né? Porque você vai ter que gastar com a sua saúde. Então, gente, a questão é essa, tem total relação. E quem quiser saber mais, a gente vai mandar um PDF, né? Esse PDF não foi eu que fiz, esse conteúdo técnico, é um material de estudo meu que eu vou compartilhar com vocês, tá ok? Então, quem quiser, me chama no direct. Lembrar para o pessoal inscrever no canal e ativar as notificações. Isso, gente. Então, vamos lá, vamos lembrar aí, né? Podem me chamar, né, no Instagram, pode me chamar no Instagram, pode estar comentando, mandando algum recado aqui no YouTube, fazendo algum comentário também, mas a maneira mais rápida da gente responder é no Instagram. E também pedir para vocês, tá, estarem conhecendo todo o material que eu tenho também no Instagram, né? E os vídeos que tem, quem tá recebendo esse material pelo Instagram, conhecer os outros vídeos que a gente tem aqui no YouTube. Lembrar Okay? de comentar também e mandar as perguntas, né? Sim, Comentando. com certeza, tá? Deixe os comentários e as perguntas. Com Okay? relação ao material em PDF, as pessoas podem pedir pelo Pode Instagram? pedir pelo direct do Instagram. Acho que fica mais rápido e mais fácil, né? Ok. Ok? Então tá, joia. Então, gente, muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Tenham um bom dia.